Vocês usam muito TikTok? Usa. Uma dica para tu procurar depois é esse assunto de hoje, pô. Não sei se vocês conhecem, tem uma galera, deixa eu botar do outro lado. Não sei se vocês estão ligados, mas acho que eu já até tinha dado essa dica para vocês do movimento Incel, né, que é um grupo de caras que são celibatários involuntários. Ele não escolheu, a galera escolheu ser celibatário por ele. Ninguém quer esses caras, pronto. A retórica é essa. Só que tem um outro nível que é o Red Pill. O Red Pill, não sei se vocês estão ligados o que é. Vocês já assistiram Matrix? Já assistiram Matrix? Lembra do filme que tem uma cena do primeiro filme que que Morfeu na mitologia é quem faz acordar, né? É o ser mitológico que acorda e faz dormir. E aí o Morfeu, que é um ator muito bom, o personagem, ele vira pro Neo, ele tira o Neo do escritório, aí ele vira pro Neo e aponta pro Neo duas pílulas, uma pílula azul, a Blue Pill, e a pílula vermelha, a Red Pill. Aí ele fala assim, se você tomar a pílula azul, você vai permanecer inerte e dormindo, ou seja, você vai viver a sua vida de merda e a vida segue, você vai ficar do jeito que você quer. Você vai ser ignorante, mas vai ser feliz. Tá? A sua vida só vai. Você vai ter uma vida medíocre, mas vai ser uma vida confortável. Se você pegar a outra pílula, que é a pílula vermelha, você vai acordar e você vai ser esperto. Você vai ser uma pessoa triste, vai ser uma pessoa infeliz, mas vai ser uma pessoa que sabe de tudo. E aí o Neil vai lá e escolhe a pílula vermelha, né? O que aconteceu? Vocês sabem que tem gente que tem uma interpretação de texto péssima, 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 péssima. Teve uma galera que viu esse filme Matrix e achou que o Red Pill era sobre outra coisa. E aí são homens, geralmente de perfil entre 14 e 28 anos, que já foi feito estudo sobre esses caras, e eles decidiram que eles são superiores às mulheres. E eles acham que, como eles são red pills, eles tomaram meio que a pílula vermelha em algum momento da vida, e eles ensinam uns aos outros como serem o famoso macho alfa, tá? A gente pode pensar que professor, é brincadeira. Não, é meio pesado isso aqui. Tem um cara que é o Taylor, ele é famoso no TikTok, se você procurar no TikTok, ele aparece pra caramba, assim, ele vive lá. Ele é famosão, e ele é um dos, meio que, da nova geração do Red Pill. Essa galera já vem desde os anos 90, mas ele agora é a nova geração do Red Pill, e ele é pesadão na internet. Ele tem curso, tutoria, mentoria, ele cobra R$ 600, a galera paga, tá? Vocês estão ligados que o Google Meet ele tem um limite de pessoas online, né? Você não pode botar todo mundo, não tem hora que ele para. Acho que o maior plano do Google Meet, você consegue colocar 1.000 pessoas, alguma coisa assim. Ele teve que comprar 6 contas, porque ele teve 6 mil alunos inscritos. 6 mil alunos, assim, foi um absurdo. E ele faz propaganda no TikTok todo dia, todo dia, todo dia. Ele passa o dia fazendo propaganda no TikTok, ele faz lives, você paga para entrar no Close Friends dele, é uma parada doida. E ele cobra caro, parece que para entrar no Close é R$ 1.000, é uma parada bem doida, assim, e tem vagas limitadas, é uma parada doida. E esse grupo de Red Pills, eles consideram que o homem, para ser um alfa, ele não tem que depender emocionalmente de mulheres. Na prática, vocês estão ligados que ninguém tem que depender emocionalmente de ninguém, mas o Red Pill, ele criou uma categoria que o macho alfa, ele não se importa com a mulher. Ele renega o sentimento da mulher, ele renega o comportamento da mulher, ele renega a história da mulher, ele não quer saber de nada das mulheres, porque ele é um Red Pill, tá? Tem níveis, tá, galera? Tem o Red Pill, que é o básico.
isso. Ligou agora. Vê se foi. Deixa eu ver o chat. Pronto, Clarinha, foi. Vê se tá ok agora. Eu acho que é a bateria, viu, velho? Porque ele tava ligado e desligou. Mas eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Se ele desligar, eu troco já. Trocar logo, então bora. Valeu, velho. Pronto. Só um comentário nada a ver. Teve um dia, agora eu tava lembrando, teve um dia que eu vim dar aula pra vocês, eu tenho mania de vir dar aula pra vocês e botar as roupas na lavanderia, né? Aí eu boto a roupa lá, venho dar aula pra vocês, e quando eu termino, geralmente encerrou tudo. E aí teve um dia que eu terminei a aula de vocês, fui pra casa, fui preparar o almoço, dormi. Aí o telefone tocou, era o cara da lavanderia. Pô, você vai deixar a roupa aqui mesmo? Era 4 horas da tarde, né? Esqueci, é tanto que agora eu olhei pro telefone, agora eu fiquei, minha roupa. Mas vê, esse tipo de comportamento confunde, ele incentiva muito a não rejeição. O cara não aceita ser rejeitado. E é um comportamento muito tenso, porque eles são violentos. Vocês nunca viram aquela palestra do grito masculino? Já viram essa palestra? É engraçadona. Se você quiser se divertir no YouTube, bota lá. Coach Grito Masculino. Ele foi aqui em Fortaleza, um dos vídeos, é absurdo. Foi aqui em Fortaleza. O centro de eventos lotou, galera. Era R$ 1.000 o ingresso, lotou. Acho que deu mais de 15 mil pessoas, assim, foi um absurdo. E o que é que o cara faz? Ele ensina a ser macho, homem hétero. E são coisas totalmente nada a ver. Aí ele fala, o homem não aceita que, por exemplo, você toque nele. Tanto que tem um vídeo que é engraçado, que o cara fala assim, se você encostar no cara, você empurra a mão dele. Você sempre tem que responder com comportamento agressivo, com homens ou com mulheres. Então, a mulher falou com você, ela aumentou a voz, você tem que empurrar a mulher. São aulas que os caras do Red Pill dão. Agressividade, incentivo ao estupro, incentivo ao comportamento tóxico, incentivo, pessoal, à brutalidade. São comportamentos que são agressivos e eles são hoje disseminados entre essa galera aqui. Ó. Geralmente homens, grande parte do perfil, homens que foram rejeitados e não sabem lidar com o processo de rejeição. Rejeição é normal, vocês estão ligados, né? De vez em quando na sua vida você vai levar um não. Normal, né? Seja um fora romântico, seja um fora de trabalho, seja um fora educacional, você vai sempre levar um não, é normal. Mas esses caras não aceitam. Se você for assistir os vídeos do Red Pill, tem um famoso que é o sedutor alfa. É real, velho. O cara ensina técnicas de como nunca ser rejeitado. Inclusive, se você for rejeitado, você força. E aí, ou seja, ele não é rejeitado, ele incentiva o estupro. Então, o comportamento é absurdamente violento, perigoso, inclusive agressivo, criminal, tá? Um dos vídeos do cara que foi bloqueado no YouTube, ele ensinava o processo de você trancar a mulher no carro para violentá-la. Era uma aula completa de estupro. Você ficava 1 hora e meia, viu, galera? Detalhe, ela foi transmitida ao vivo, e se você fosse ver os comentários sobre no YouTube, era um monte de cara, eu já fiz isso, não sei o quê, ontem, minha namorada, você fica, meu irmão, aí o YouTube falou, tirou o vídeo, não, galera, não dá não. Os canais são derrubados, eles abrem outro canal, o Taylor é o mais famoso deles. Gente, tem um vídeo famoso desse Taylor, que ele fala assim, não, eu não fico com nenhuma mulher que tenha estria, que o cabelo não seja loiro, que ela não tenha um peso X, uma forma muscular Y e que ela não tenha uma renda Z. Ele não aceita. Ele tem um padrão de mulher que ele aceita. Detalhe, o cara tem 1,54 m, tá? E ele só aceita mulher acima de 1,60 m. Eu fico... aí você fica... feio pra caramba. Ele me lembra muito o Cid da Era do Gelo. Era, velho. Pior que ele se candidatasse, ele ganha, velho. Era isso que me assustava. Mas enfim, tá? Vamos lá. Ó, dica pra vocês. Vamos mudar de assunto totalmente, tá? Né, eu falei do cara, vou falar de Santo Agostinho agora, nada a ver. Só uma expressão, pode não parecer. Há um tempo atrás, eu dava aula de catequese. Também, era uma das matérias que eu ensinava na catequese. Apesar de não ter nem um pouco de cara de padre, e eu não ser padre, mas eu tenho umas paradas esquisitas na minha cabeça. De vez em quando eu quero aprender coisas que não fazem sentido, e eu gosto de aprender coisas que eu não uso na minha vida, mas eu acho interessante. Por exemplo, teologia. Eu fiz faculdade de teologia também, para nada. Não queria ser pastor, não queria ser padre, nada. É porque eu só ficava curioso. Minha mãe é pastora evangélica. Você já viram aquelas crente que roda, que fala as línguas? Minha mãe é dessas, real, real. Pronto. Minha mãe é de fogo, velho. Ela roda, faz o charabacana. É uma parada doida. Ela não gosta que eu faça essa piada. Só eu faço essa piada, ela não gosta muito, não. Como antropólogo, toda vez que eu viajo para algum lugar do mundo, eu sempre trago algum elemento religioso. Então, se eu vou para um país, eu trago uma estátua, eu trago um elemento, uma cruz, um objeto. E lá em casa, no meu escritório, eu tenho um espaçozinho onde eu boto cada um desses objetos. Eu não sei se vocês estão ligados, mas existe uma criatura chamada Bafomé, que é uma figura que é uma cabeça de bode, tá?
o corpo de uma mulher, tá com as mãos assim, ele tá em cima meio que de um trono. Aquela criatura não tem nada a ver com satanismo. Geralmente a gente associa muito ao demônio, Beelzebub e tal. Nada a ver, nada a ver. Ele faz parte de uma filosofia religiosa chamada de hermetismo. A filosofia hermética é baseada na natureza. O bode é um animal que ele tem uma taxa de reprodução alta, então povos que moravam ali no Oriente Médio tinham um animal bode como se fosse um animal reprodutor. É tanto que a gente chama de Beelzebub, mas o nome da criatura é Baal-Zebub, Senhor das Moscas, porque ele tem a ver com a fertilidade. E uma vez, numa viagem, eu ganhei uma estátua, né, de um filósofo. O cara me deu uma estátua do Bafomé, só que ela não é pequena, gente, ela tem 1 metro, assim. E eu botei lá em casa, minha casa e tal. Minha mãe é pastora. Tanto que a minha mãe chega na minha casa toda a vida, né, até hoje. Ela bota a mão em cima da estátua e fica. Aí toda vez eu fico, mas se queimar, queima a casa toda. Peça para não queimar, pelo amor de Deus. E aí eu já expliquei para ela centenas de vezes o que significa, tá? Mas toda vez, é isso, uhum. Quando eu me viro, ela. Fico, pô, pessoal, tem uma imagem de Shiva lá em casa, que é uma pintura, tá na parede. E Shiva é uma deusa hindu, né? Que ela tem a ver com amor, ela tem a ver com alimentação. E eu só botei porque eu achei interessante. Se vocês deviam experimentar uma vez beber água do Ganges. Você bebe e morre. Tá? O cara me deu um potinho de água do Ganges, só o cheiro eu já fiquei, não tem como não. Vocês têm noção que as pessoas tomam um banho lá e elas jogam o corpo lá dentro também, né? E ela em casa tem, minha mãe uma vez levou essa água para a igreja, a água do Ganges, ela quis meio que jogar na galera a água do Ganges, achando que era uma água sagrada. A mãe, sagrada, só não é para a senhora. Então, mistura as religiões. Eu prefiro não chamar o Agostinho de Santo Agostinho. Vocês conhecem ele como Santo Agostinho, porque, enfim, a Igreja Católica o canonizou. A mãe dele também é santa, a mãe dele é Mônica, hoje vocês conhecem ela como Santa Mônica. Mas Agostinho, eu prefiro chamá-lo só de Agostinho, para a gente não ter essa coisa da endeusificação, como se ele fosse um santo de verdade. Até porque a história do cara parece mais com a do Wesley Safadão do que a do Santo Agostinho, tá? Se você for ver a história do Santo Agostinho, não tem nada de santa. Mas tudo bem. É igual a história do Santo Antônio. Não sei se vocês conhecem, mas Santo Antônio, a história dele é toda tensa. Vai de prostíbulo a drogas, aí depois, no final da vida, é aquele, opa, tô fazendo errado. O Agostinho foi a mesma coisa, tá? Vocês têm pais religiosos, pessoas que são religiosas na sua família, que incentivam vocês a frequentar a igreja, a fazer catequese, caristia e tal? O Agostinho tinha, gente. Tá? A mãe dele era Mônica, é chamada de Santa da Paciência, por isso Santa Mônica. A mãe dele todo dia, Agostinho, vamos para a igreja, Agostinho, vamos para a igreja, Agostinho, vamos para a igreja. E o Agostinho, pessoal, ele só se preocupava em farra, bebida e mulher. Ele não queria saber de outra coisa. A meta do Agostinho era putaria. Só que ele viveu assim durante muitos anos, até os seus 35 anos, a vida dele foi só uma sacanagem. É importante lembrar que o Agostinho, apesar de ser da filosofia medieval, ele não viveu na Idade Média, galera, tá? Ele nasceu ali no século IV. Vocês vão lembrar que a Idade Média mesmo, de fato, começa no século V. Vocês já tiveram aula de Idade Média, né? Lembra que a Idade Média começa após a invasão de Roma, a divisão de Roma acontece, né? O Doacro II divide Roma, você vai ter a divisão Império Oriental, Império Ocidental, Constantinopla e Europa, e você vai ter uma capital do Vaticano, uma capital em Istambul, tá? Que hoje a gente chama de Bizâncio ou Constantinopla. Naquela divisão, eu não sei se você lembra, os povos bárbaros invadem Roma, e aí você tem o chamado Idade Média, tá? Mas era no século V, ou seja, o Agostinho nasceu no século IV, em 340, depois de Cristo. Professor, por que a gente chama ele de filósofo medieval se ele viveu na Idade Romana? Por que ele não é um filósofo romano? Porque na prática, o que Agostinho falava já era todo o pensamento medieval. Então ele se retratava muito mais ao que seria a Idade Média do que seria, de fato, o período romano. Vocês lembram quais são os motivos da queda de Roma? Uma são as invasões bárbaras, outra é chamada anarquia militar, porque os militares começam a lutar entre si, o povo começa a fugir das cidades para o campo e começa o que a gente chama de modo de produção feudal. Os servos, pessoal, vão trabalhar, porque eles não têm terras, os nobres, né, os patrícios, eles começam a ser donos das terras, e aí quem é pobre trabalha para eles. Aí você tem o servo e o senhor feudal. Não sei se vocês lembram disso. Começa então ali aquela chamada de formação bárbara, né? Os reinos francos. Aí você vai ter Clovis, o Meroveu, depois Carlos Magno. Aquele processo, não sei se vocês lembram, estava muito ligado a um outro fator histórico. Se você lembrar da história, dentro de Roma vai aparecer um personagem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece, era filho dos hebreus, viveu entre os judeus ali na Galileia. E Jesus, pessoal, ele começa a fundar uma legião de fãs. Aqueles fãs que nós chamamos de apóstolos, que eram os 13, a gente costuma dizer que eram 12, mas alguns contam Maria Madalena também, né? Então, 13. E ali você tem toda uma teologia sendo formada. Vocês vão lembrar que depois Jesus Cristo é crucificado, crucificação não era forma de matar ninguém, era forma de torturar pessoas. Quando Cristo é morto, pessoal, lembra que Cristo não foi morto na cruz, ele foi morto porque, de fato, o soldado romano espetou ele com a lança e ele morreu, tá? Que é o Longinus. Quando Jesus morre, você vai ter Pedro. Pedro foge, não sei se você lembra dessa parte da história. Pedro foge, ele vai correndo, 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 correndo.
Quando Pedro chega, pessoal, tá? Bom dia, meu querido. Quando Pedro chega até ali o que hoje é o Váticos, Áticos, a gente chama de Vaticano, Pedro chega lá e ele fala, né? Ele lembra da frase de Cristo, né? Que Jesus fala assim, sobre ti erguerei minha pedra. Por isso o nome dele, Pedro, tá? Pedro é o primeiro papa da história. E os romanos encontram Pedro. Pedro se declara como cristão. Vocês vão lembrar que Pedro ele é um dos apóstolos que nega Jesus, né? Quando Jesus fala assim, conhece? Aí Pedro, não sei não. Ali ele se arrepende, ele fala, eu sou cristão, sou seguidor de Jesus Cristo. E Pedro é morto pelos romanos. Não sei se você lembra disso, mas quando Pedro foi crucificado, ele fala, não sou digno de ser crucificado que nem Jesus. Então, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E aí os romanos crucificam, sobre aquela terra sagrada, você tem a Basílica de São Pedro, que é o lugar mais lindo de Roma. Se vocês forem visitar sábado e domingo hoje, vocês pegam o voo depois da aula, vocês chegam lá. É lindo, gente, é lindo, lindo. Você tem a cripta de Pedro, você desce a igreja, é gratuito, tá? Você pode entrar lá, só não é gratuita a passagem, o resto é gratuito. Tem a igreja e depois você tem uma escada atrás do púlpito. Você pode pedir para o padre licença, o padre geralmente afasta, você passa pela escada, você desce, é no quarto andar para baixo. Você vai sentir um pouco de falta de ar e calor, mas é bonito. O lugar, gente, é uma tumba, tá? E lá dentro tem a tumba de Pedro. De Pedro, o apóstolo, foi crucificado e morto, tá? Você tem o caixão de Pedro, tudo bonitinho. Tem um papel em cima, você não pode tocar, tem um plástico em cima, tem uma vidraça em cima, que é como se fosse a carta dos romanos. Ó, aqui morreu Pedro, aquele que não negou Cristo. Tá? Porque os romanos disseram, ele negou 3 vezes, mas aqui ele confirmou. Então ele foi morto porque ele era cristão. Só que Agostinho, gente, ele veio depois disso. Então Agostinho ele foi estudando todo o pensamento cristão. Vocês vão lembrar que 2 coisas eram muito importantes. O cristianismo foi importante porque Roma se divide com o cristianismo. A religião cristã ela foi perseguida pelos romanos, mas depois, não sei se vocês lembram, vocês têm uma memória boa de fatos históricos? Vocês lembram aqueles dois acordos, que é o Édito de Milão e o Édito de Tessalônica? Você vai ter um acordo em 315, onde Constantino fala assim, ó, não pode mais perseguir os cristãos. Aí, pronto. Não é que eu sou cristão, é que eu tolero o cristão. Posso deixar ele lá. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha, tá? No final da Idade Romana. Em 380, o Bizâncio, o imperador bizantino, ele vai lá e fala o seguinte, olha, não só eu tolero o cristão, como agora vai ter um documento chamado de Édito de Tessalônica, onde o cristianismo é não só autorizado, como agora é a religião oficial de Roma. Então, todo romano é cristão. Quando Agostinho cresceu, ele cresceu nessa mudança. Agostinho cresceu nessa conversão dos romanos em cristãos. Então ele começa a pegar a mudança de geração. Ele cresce na transição do politeísmo romano para o cristianismo romano. É tanto que você fala que você é católico, apostólico, romano. Porque você tem uma influência muito forte de Roma, tá? Apesar de que o povo romano matou Cristo, mas enfim, é outra história. Quando Agostinho cresce, ele pegou muito uma época, pessoal, tá? De um pensador. Eu sempre quero trocar o nome dele, só quero falar Plutônio, mas Plutônio é um elemento químico. É o Plotino, tá? Você vai ter um pensador chamado Plotino. É um filósofo romano, que ele foi professor do Agostinho. Aliás, professor não diretamente. O Agostinho estudou o cara. Ele leu o cara porque o cara já estava morto. Não tem como ser professor assim, tá? É mais difícil, é mais complicado. O Plotino, gente, ele foi um filósofo romano junto com o Boécio e ele falava muito sobre Platão, tá? Ele falava muito que Platão foi muito importante, Platão foi um baita pensador grego, Platão foi o cara que revolucionou, Platão dividiu o mundo, Platão trouxe o mundo das ideias, Platão, Platão, Platão. O Agostinho cresceu estudando Platão, 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 e ele era um pensador lógico. Vocês vão lembrar dos pilares de Platão. Primeiro, a lógica platônica. Platão dizia que existe o mundo das ideias, e o mundo das ideias é o mundo superior, então você tem que primeiro buscar o mundo das ideias, ou seja, as ideias são de verdade. Uma pergunta simples para vocês. Se vocês imaginarem um cavalo e vocês forem desenhar um cavalo, na sua imaginação ou no papel o cavalo está perfeito? Na sua imaginação. Se você for fazer no papel, o cavalo sai uma desgraça. Tá? Mas na sua cabeça o cavalo está incrível. Vocês nunca passaram por isso? Irmão, imaginei um negócio, vou desenhar. Você olha para o desenho e fica, que desgraça. No mundo real, no mundo sensível, as coisas nunca são perfeitas, mas no mundo das ideias elas são. Tá? Essa transcrição do mundo das ideias para o mundo sensível, ela nunca é perfeita. Então, Agostinho aprende isso com Plotino. Platão dizia que tudo que é ideal é perfeito, tudo que é material é imperfeito. Isso, gente, vai ser importante para Cal. Se você lembrar, o Santo Agostinho vai escrever uma obra maravilhosa, imensa, gigantesca, chamada de De Civitate Dei, que é Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Você percebeu como, lembra muito, a Cidade de Deus é o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Lá não há dor, não há pecado, não há sofrimento, não tem nada. E tem uma outra cidade, que é a cidade dos homens, onde sofre, morte, dor, tudo é ruim na cidade dos homens. Percebeu como lembra muito Platão, mundo das ideias, muito sensível? Ele adaptou Platão para a igreja. E aí uma observação que vocês têm que fazer, tá? Deixa eu até trazer essa observação no quadro para vocês. Gente, isso é muito cobrado em prova.
por gentileza, anote aí no seu material. Ele vai cristianizar. Botei errado. Enfim, vai ficar errado. Platão. Ele não platoniza, tá, a igreja. Ele vai trazer o Platão para dentro, tá bom? Não é o contrário. A igreja vai começar a meio que absorver o Platão. Ela vai começar a pegar as ideias do Platão e vai começar a pegar o feeling, vai pegar a ideia. Lembra que Santo Agostinho traz o Platão e São Tomás de Aquino traz Aristóteles. Cada um traz um filósofo pra gente, tá? Só um toque para vocês. Essa é a parte mais fácil da aula, tá? Porque depois de Santo Agostinho você vai ter São Tomás de Aquino, fica um pouquinho mais complicado. E tem uma parte que eu adoro quando eu falo para vocês, que é chamada de querela dos universais. O Enem só cobrou essa matéria 2 vezes, mas sempre é uma pergunta que você chora olhando para a pergunta e fica, meu Deus, o que significa essa desgraça? Já ouviram falar desse assunto? Querela dos universais, os nominalistas, é um pensamento medieval, tá? Boécio, inclusive, era um pensador medieval. Não. Tem uma treta na filosofia medieval que é o chamado nominalismo. As coisas são o que elas são, as coisas são o nome que nós damos para elas. É uma parada muito etérea, muito complexa. Vocês são o que vocês são o que vocês dizem que são. É um pensamento medieval bem complexo, pessoal, tá? Então, Santo Agostinho é a parte mais legal da aula, porque hoje é tanto que eu vou segurar só no Agostinho, para vocês ficarem felizes no sábado. Porque se eu começar a misturar o Tomás de Aquino com o Agostinho e os nominalistas, vocês saem daqui querendo chorar. É meio complicado. Vocês deviam ver uma aula de faculdade sobre filosofia medieval, quando o professor chega em nominalismo. Nossa, velho. É nego querendo se esmurrar na sala, é professor querendo bater no aluno, a gente querendo puxar revólver, é uma coisa feliz. O que é que acontece? Santo Agostinho começa a estudar, mas vamos trabalhar a história do Santo Agostinho para entender por que ele chega no Platão e na Igreja Católica. Falei para vocês que Santo Agostinho nunca foi um cara da igreja, nunca foi um cara que estava ligado a isso. Santo Agostinho nunca foi um cara interessado pela Igreja Católica. Ele vira um dos 10 doutores da igreja por acaso, tá? Ele sempre foi estudioso, ele sempre gostou de estudar. O pai dele queria muito que Agostinho fosse professor de filosofia. Então, desde pequeno, o pai dele tinha uma certa condição de vida, a mãe dele também. Então, ele teve a oportunidade de estudar. Vocês estão ligados que antigamente estudo era uma parada muito seletiva, só a elite estudava e Agostinho teve a oportunidade de ser matriculado na escola de filosofia. Ele começa a estudar o chamado neoplatonismo, que é a versão plotina do Platão, ou seja, ele deu um upgrade no Platão. Eles começam a observar o Platão mais de forma material. Vocês já tiveram aula de Platão, já falou sobre Platão. Vocês devem lembrar que Platão ele é uma parada muito teórica. É mundo das ideias, é caverna de Platão. Vocês estão ligados que a ideia do Platão são 2 ideias centrais. A caverna do Platão, na verdade são 3 ideias. A caverna do Platão, onde ele fala a metáfora de você aprender as coisas, a caverna de você sair, a iluminação que cega, e depois você se acostuma com as luzes, você aprende o mundo. A segunda, que é a política de Platão, chamada de a República de Platão, onde ele fala sobre o debate do que é político, o que é democracia, quem faz o quê, quem manda em quem. E você tem um terceiro debate que é sobre o que é que você é. Você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Vocês se consideram pessoas boas ou ruins? Boas? Baseado em? Depende, não depende? Você já viram o Senhor dos Anéis? Vocês conhecem a ideia do filme? Um personagem pega um anel, ele encontra o anel, ele tem que entregar o anel na montanha para destruir o anel, porque o anel meio que traz o mal, tá? O Platão, ele tem... Para quem não sabe, o Senhor dos Anéis é inspirado no Platão, a gente até falou sobre isso. O Platão, ele tem uma metáfora no livro de Politeia, que é importante para a gente entender o Agostinho. Ele fala assim, um camponês, ele estava lá com as suas ovelhas e seus cabritos e tudo mais, e as ovelhas começam a cavar um buraco. E essas ovelhas fazem um buraco muito grande, o cara pega o buraco, e quando ele bota a mão no buraco, tem uma caixa. Quando o camponês pega essa caixa, gente, ele abre a caixa, tem um anel dentro, tá? O nome desse camponês é chamado Giges. Ele pega aquilo ali, ele vê um anel, ele bota o anel no dedo, e quando ele bota o anel no dedo, ele, pum, fica invisível. Aí o Giges, opa, fica invisível. Aí ele tira o anel não faz mais nada, tá, gente? O anel só deixa você invisível. Pois é. E aí, gente, o mito do anel de Giges é o seguinte, quando o Giges, ele faz coisas ruins com o anel, a culpa é do anel ou é do Giges? É dele, pô. Então, quando você faz uma coisa ruim, professor, eu estava armado, matei e tal. Faz parte você usar arma? Faz, mas faz parte também uma essência sua, tá? Vocês confiam na sua essência ética 100%? Vocês acham que vocês sempre seriam pessoas corretas, independente das ocasiões? Independente dos valores, independente dos medos, vocês sempre seriam pessoas ok? Não teria nada que iria te abalar? Quer ver a pergunta do Giges, do Platão, na verdade, o Giges é o personagem. Quando ninguém está vendo, as coisas que você faz são certas ou erradas? Quando ninguém te vê, quando ninguém tem acesso a você, quando ninguém sabe onde você está, ou com quem você está, ou o que você pensa dentro da sua cabeça. Ninguém vê o que se passa na sua cabeça. O que você pensa é certo ou errado?
É uma parada complexa. Não é para responder, não, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Tem muito medo que vocês falam. Eu vou falar. Não, prefiro que vocês não falem. Mas vocês concordam comigo que às vezes vocês pensam coisas que não devem pensar. Às vezes você para pensar nas coisas que fica, Jesus, que vergonha, né? Pensei nisso. Pensa. Você pensa de forma preconceituosa, você pensa de forma intolerante. Às vezes a gente pensa de forma errada, mas você se freia. Você fala, opa, esse pensamento não é viável. Ali é o chamado neoplatonismo, é você entender de forma prática o pensamento do Platão. Isso, pessoal, foi o que Agostinho estudou a vida toda dele, toda. Ele passou a vida toda dele. Só que Agostinho era assim: de manhã, escola, faculdade, filosofia, coisa mais linda do mundo. De tarde, de noite, pessoal, era farra e putaria. O Agostinho, ele tinha um momento que era assim: ele era disciplinado, estudava pra caramba, era um cara que lia bastante, era um cara muito intelectual. Quando dava 1 da tarde, a aula acabava, pessoal. Agostinho, ele só era encontrado depois algemado na rua, tá? Era um cara que dava muito trabalho para a sociedade de Hipona. Ele nasceu lá em Hipona, na cidade de Tagaste, na África, ele é africano. É tanto que vocês têm muita imaginação de que Agostinho é um homem branco, né? Você imagina muito um Santo Agostinho, um homem barbudo, com um livro da Bíblia na mão, tal. Tem uma pintura clássica da Idade Média, que é o Agostinho, pessoal, meio calvo, uma barba bem longa, branca, lendo a Bíblia, assim, há uma luz em cima dele. Agostinho é nascido, pessoal, no norte da África, um cara negro, tá? Mas é um doutor da igreja, a gente meio que embranqueceu ele com o tempo, para poder mostrar ele um cara branco. Aconteceu a mesma coisa com Jesus e outros personagens. Agostinho, pessoal, depois da aula acabar, meu Deus, pessoal, a mãe dele tinha muita vergonha. Agostinho era encontrado em calçadas, todo vomitado, pessoal urinado, polícia levando o cara para casa. Todo dia a mãe dele falava, Agostinho, velho, vamos para a igreja, Agostinho. E mãe, que igreja, velho, pelo amor de Deus, vai ter show do Safadão lá em Campina Grande, como é que pode? E aí, gente, o Agostinho estava focado em estudar e putaria. O tempo todo a vida dele era isso. Chegou um dia que ele percebeu, não sei se vocês já passaram por esse momento, que a vida era vazia. Ele foi para muita festa, muita farra e falou, pô, nunca sai disso, é sempre a mesma coisa. Eu venho bem, eu brinco, rio, pá, depois a vida é vazia. Nunca tem um momento de... Tá? Vocês já viram uma coisa chamada catarse na filosofia? Vocês já estudaram teatro? Nem que seja naquela aula clássica de filosofia grega. A história da Grécia. Vocês já aprenderam sobre teatro grego? Bem rapidinho para vocês. Vocês lembram dessas máscaras, não lembram? Qual é a tragédia e qual é a comédia? Tragédia? Tragédia. Qual das duas é a tragédia? Qual das duas é a comédia? Vai. Comédia. Essa aqui? Não, não. Vocês estão ligados que comédia é essa aqui, né? E tragédia é essa aqui. É o inverso. A gente sempre aprende que tragédia é o de chorar e comédia é o de rir. É só você lembrar do livro do Dante Alighieri. Quando Alighieri ele vai para o inferno, Dante, né? Ele é levado ao inferno. O nome do livro é A Divina Tragédia ou A Divina Comédia? Divina Comédia. Quando você passa por uma situação difícil que você vai contar para alguém, você ri. Sempre naquele momento de catástrofe que você ri e fala, ô, comédia. Comédia é uma tragédia absurda, só que é com você, tá? A gente inverteu porque errou. Com o tempo a gente achou que era uma coisa e não era outra. É que nem pentagrama. Eles começaram a inventar que pentagrama tem a ver com demônio. Pessoal, o pentagrama é uma filosofia céltica, né, o povo bárbaro, de valorização dos elementos da natureza. Então, cada ponta é um elemento da natureza. Aí o pessoal vai para o banheiro e bota pentagrama. Para mim, você no máximo do Greenpeace. No máximo, tá? O pessoal, já viu um aluno fazer isso aqui no cursinho uma vez, né? Tô assim. Eu falei, meu amor, no máximo você é judeu. Você errou o símbolo, filho. Você não dá, nem para ser satanista você presta. O cara não sabe. 666 tem a ver com o soldado da Legião Romana. Não tem nada a ver, pessoal. Tá? Nada do que a gente trata como satânico tem a ver com Satã. Na verdade, nada a ver. Inclusive a imagem de Satã, chifre, rabo, tridente, Satã é um anjo. Nada a ver com a personalidade. Quando você pensa em tragédia de comédia, você já viram Homem-Aranha? Eu gosto muito de falar do exemplo do Homem-Aranha. Já viram Homem-Aranha? O clássico, o melhor. Tobey Maguire, pessoal. Não, pô, não. A gente vai ter um problema aqui agora, não. Não fala isso não. Tobey Maguire, pessoal. Sério, eu vou ter que me retirar da sala mesmo agora. Eu ia falar isso, ninguém pensa isso, pessoal, tá? O melhor Homem-Aranha é o clássico Tobey Maguire, pessoal. O famoso vai ter. Nunca vi essa cena, assim, é um clássico. É óbvio, é o melhor Homem-Aranha que tem ali. Aquilo ali é clássico. Não sei se vocês lembram, mas quando o Peter Parker, que era um nada na vida, ninguém lembrava do cara, ninguém viu o cara, ninguém enxergava o cara, ele é picado por uma aranha, tá? Claramente um colégio sem futuro que não presta atenção nos seus alunos, e uma aranha geneticamente modificada faz uma mordida, né? Dá uma picada nele. E ali, não sei se vocês lembram, ele era magrelo, feio, ninguém lembrava dele, ele fica do nada bombado, ele vira um Red Pill, tá? Do nada ele gigante, ele vira um alfa. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando ele se diverte com os poderes, ele achava legal.
Mas quando ele começa a perceber que havia uma responsabilidade, ele não quis. Ele falou, não, peraí, não quero ser um herói, não. Essa parada não é pra mim, não. Olha pra mim, eu não tenho cara de herói. Até o momento que ele resolve ganhar grana com os poderes dele. Não sei se você lembra, ele vai pra arena, começa a lutar, luta livre, ele ganha do cara, ele se acha incrível, ele se acha foda. E aí, na hora de receber o pagamento, o cara só dá uma parte, porque o cara combina o valor do tempo com ele. E como ele ganhou antes, ele perde uma parte da grana. Aí o cara olha pra ele e fala assim, bom, você ganhou antes, não é da minha conta, não é problema meu. Ele olha pro cara, fica puto, ele passa uns passos pra frente, o cara vai lá, assalta o cara da grana, e ele deixa o cara subir e ir embora. E quando o cara grita, segura ele fala, não é problema meu. O cara sobe, vai embora, encontra o tio Ben na calçada e atira no tio Ben que estava dentro do carro. Quando ele encontra o cara que ele viu o ladrão, que ele associa as duas coisas, ele fala, pô, eu preciso ser o herói, eu tenho que ser o herói porque a frase do tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aquilo, gente, é filosofia grega pura, é platonismo puro. Não tem como você se eximir dos fatos sociais, não tem. E o Platão, ele ensina isso muito para Agostinho. O Agostinho, pô, eu tô aqui estudando e farriando. Não tem como a minha vida ser só isso, cara. A vida não tem condição de ser isso. Aí ele passa por uma catarse. O que é a catarse? Quando você se toca que você tem uma função na vida. Você já encontrou a catarse de vocês? Eu nunca pararam e falaram, pô, pronto, é isso. É isso que eu tenho que fazer da vida. É isso que eu preciso fazer, é aqui que eu quero estar, é o trabalho que eu quero ter, é a profissão que eu quero ter, a faculdade que eu quero seguir. Tá na guarda? Vocês nunca tiveram esse momento? Quando eu tinha idade de vocês, eu lembro que, aliás, bem antes, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, nada me empolgava, velho. Eu não gostava de nada, 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 nada. Eu não gostava de ir pro colégio, não gostava de frequentar o colégio, não gostava da minha turma, não gostava de nada, velho. Eu era chato pra caramba, eu sentava lá e conhecia todo mundo desde moleque. E quando começava a aula de história, era a aula que me empolgava, velho. E meu professor não era nada demais. Meu professor era um senhorzinho idoso, com bigode imenso, imenso. Cara, sabe aquele bigode que cobre a boca, que você não vê a boca do cara? Ele pegava um microfone, juro pra vocês, pessoal. Ele pegava um microfone, caixinha de som, botava aqui parado. Ele não escrevia no quadro, ele ficava olhando pra parede e ele começava a falar, velho. O professor Aristides Braga, genial esse cara. Ele pegava o microfone, você já viu aqueles professores que falam assoviano? Aí as coisas. Ele falava desse jeito, pessoal. Ele botava o microfone aqui, ó. Poxa, ninguém entendia porra nenhuma, velho. Só que eu sentava na frente, na aula dele, eu sentava na frente e eu amava, velho. Eu amava, eu viajava. Era o cara falando da Grécia e eu viajando na maionese. A minha turma conversava, brigava, jogava sapato no cara e ele falando sozinho, ninguém prestava atenção e eu aqui, meu olho brilhava. Ali era a minha catarse. Eu falava, pronto, é aqui, eu sou de humanas. Quando começava a aula de matemática, eu ficava, não faço ideia do que está acontecendo agora. O professor tentava, velho, ó, x mais y, não sei o que, dá 2. Eu ficava, que? Duas letras, pô, como é que deu 2? Na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Eu sou de tão de humanas, já falei para vocês. Aula de física, quando o professor falava, você vai fazer um cálculo que despreza a gravidade. Eu ficava, por quê? Coitado da gravidade, pô, tá lá fazendo o trabalho dela, o cara despreza a gravidade. Se eu fosse a gravidade, eu chorava. Eu ficava, bicho, na minha cabeça eu ia pro outro lado. Aquelas questões de física, um corpo que está num prédio de 112 metros, foi empurrado a tal altura e vai cair uma velocidade X, calcule a velocidade do corpo. Todo mundo calculando, não, o corpo caiu a 62 km por hora. Na minha cabeça, eu ficava, isso não é questão do vestibular, isso é questão que você sai. Empurraram o corpo, pô. Quem foi que empurrou? Não chamaram a polícia? Um trem A saiu de São Paulo e um trem B saiu do Rio de Janeiro. Os dois trens vão se encontrar no ponto X a tanta velocidade. Vão bater a qual velocidade? Eu ficava em pânico nessa questão. Eu ficava, vai bater, mano? Todo mundo ficava, vai bater a 112 quilômetros. Eu ficava assim, o que importa? Vai morrer essas pessoas. A minha cabeça ia sempre para outro lugar, porque tem uma catástrofe diferenciada. Todo mundo aqui tem uma catástrofe diferente. Vocês enxergam o mundo de forma diferente, vocês sentem o mundo diferente. Aí o Agostinho ele acorda e, pô, minha catarse não deve ser só farra, porque aquilo não me preenche. Vocês nunca tiveram aquele momento de fazer uma coisa e sentir ausência? De estar no meio da multidão e perceber que aquilo não era o que você queria, ou de ver uma coisa e você falar, não é o que eu quero, ou de escutar uma música e falar, não é o que eu gosto, de comer uma comida e falar, não é o que eu gosto. Isso é catarse, é você descobrir o que é que você é, descobrir o que é que você quer. O Agostinho, ele passa por isso, ele acorda, opa, aquele insight bate nele, ele meio que acende uma luzinha, e o Agostinho fala, vamos lá, vamos tentar entender o que é que eu quero. Primeira coisa para vocês é lembrar que ele estava vivendo isso aqui, ó, ascensão do cristianismo. Só que o Agostinho, como ele era pagão, ele seguia as crenças filosóficas romanas, dos vários deuses, ele se negava a aceitar o cristianismo. Ele fala, pô, isso aqui é charlatanismo, pô. Vê se vocês conseguem. Não é uma afronta à religião, tá? É para vocês abstraírem a ideia. Vamos supor que vocês nunca ouviram falar de cristianismo na vida. Vocês nunca ouviram falar disso. Vocês não conhecem essa religião na sua vida. Chega um cara para você e fala assim, galera, tem uma religião que é assim, ó. Tem um Deus, tá? E esse Deus, ele gosta de ser amado, ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser cuidado, preservado, lembrado. E ele é o Deus do amor, é o Deus da paz, é o Deus que preserva a humanidade, que traz tudo que é de bom. Mas se você não gostar dele, você vai pro inferno. Cara, o Agostinho escutava isso e ficava, tá maluco, velho? Esse Deus é cruel. Ele é egocêntrico, ele é vaidoso. Eu não quero isso pra mim, não.
essa criatura eu não gostei dela. Porque a versão que chegou na cabeça dele do cristianismo era a versão torta, distorcida. Aí ele, pô, não gosto. Vocês estão ligados que a religião é uma coisa linda, né? Religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. Você pode ser espirituoso, uma baita crença espiritual, ser uma pessoa incrível, boa, sem ter religião. Da mesma forma como tem pessoas que são religiosas e nem sempre são pessoas boas. Chegaram a ver algumas semanas atrás aquela polêmica do padre do Rio Grande do Norte? Gerou uma polêmica na internet. Não sei se vocês escutaram o áudio, eu escutei todo, pessoal. Escutei o áudio, vi a transcrição, eu ri pra caramba com aquilo ali. Viu não, velho? Bicho. Padre Júlio, tá? 14 minutos de áudio. Foi, velho. Foi, velho. Foi esse padre. O padre, ele confessou pra esposa do rapaz que ele casou, ele fez o casamento dos dois, que ele tinha um caso com o marido dela. Foi, velho. E aí o cara, tava o boy da mulher, a mulher, o padre, e aí ela começou a gravar a conversa. Ela foi lá, botou o telefone aqui, começou a gravar, ele não se tocou, e eles começaram a conversar durante 14 minutos. E ela faz todo tipo de acusação, e ele confessa, teve isso, e teve aquilo mais. E você escuta aquilo, você fica, poxa! Aí você dá play de novo, você volta, você escuta. É tenso, velho. Porque aquela pessoa é religiosa, é uma pessoa que tem espiritualidade, mas não segue os princípios. Você nunca ouviu falar de padre que foi preso por pedofilia? O pastor que foi preso porque roubava dinheiro? Só o que tem, gente. Então, independente da religião. Vou te dar um exemplo. A minha religião é o budismo. Eu não sigo os valores cristãos, mas eu não sou ateu. Eu acredito em Deus, mas eu misturo outras crenças também. No nosso tempo aqui em Fortaleza, na Santos Dumont, nós já tivemos um caso de um monge que desviava grana. Um monge, todo simplesinho, fofinho, tibetano, pessoal. Bem simples, não tinha nada, cara. A gente achava que o cara não tinha nada. Quando a gente foi puxar uma vez o imposto de renda do aluguel da empresa, a Receita Federal mandou lá um papel pra gente e falou assim: ó, não tá batendo a renda de vocês. Vocês estão dizendo que não tem nada, só tem o prédio, mas tem uma galera que está atrelada ao prédio que tem uma renda muito grande. A gente ficou, quem de nós é que tem a renda muito grande? Porque todo mundo aqui é pobre, não é possível. E aí, quando a gente foi puxar a renda, que a gente foi lá na Receita puxar, o cara disse, esse fulano de tal aqui, tem uma renda de mais de 1 milhão. Aí a gente ficou, quem é? Quando a gente puxou o nome do cara, pessoal, quando a gente foi ver a foto e tal, no processo, era ele. A gente ficou, vamos falar com o cara. A gente conversou com o cara falou, eu tô desviando grana. Ele desviava uma grana da galera, o pessoal doava para ajudar o templo, ou comprava, vamos comprar um piso novo, doava o dinheiro, ele desviava uma grande parte. E era um monge, pessoal, um cara simplesinho, de bata, chegava lá, fazia a oração dele bonitinho. Você nunca esperaria uma coisa de um cara desse, mas as pessoas são capazes disso, tá? Só um detalhe. Agostinho tem uma lição muito importante, que é nunca duvide da ética das pessoas. Elas sempre vão ser antiéticas. Nunca pense que as pessoas, elas são sempre corretas. Não são. Sempre que a pessoa tiver a oportunidade de ser antiética com você, ela vai ser. É normal da espécie humana. Nós temos umas pequenas falhazinhas de comportamento. Acontece. Bom, Agostinho, então, começa a viver a ascensão do cristianismo. E ele fala, cara, não é o que eu quero, não. Ele cresce, estuda o cristianismo, mas sempre como crítica. Ele nunca levava aquilo muito a sério. Ele sempre estudou aquilo como se fosse uma ideia a ser questionada, a ser criticada, para falar mal do cristianismo. Nunca foi para estudar, de fato, uma coisa legal. Quando ele cresce, pessoal, ele começa a perceber que ele precisava de uma ideologia. Ele fala, pô, eu sou um cara que estuda filosofia, sei tudo de Platão, eu sei tudo de Aristóteles, sei tudo de Sócrates, eu sei tudo de Plotino, eu estudei Boécio, mas e eu? O que é que eu tenho? O que é que eu sou na vida? O que é que eu tenho de coisa minha? Porque, gente, ele começa a ser professor de oratória, ele começa a dar aula de retórica. E os alunos ficavam, pô, ele é um baita professor, o cara é um puta professor, ele é o melhor que tem Tagaste. Gente, ele era tão bom que ele foi transferido de Tagaste, nas brinhas do mato da África, para Veneza, velho. Os caras disseram, meu irmão, vai dar aula lá, porque tu é muito foda. Quando levam ele para Roma depois, que ele chega lá incrível, os caras, poxa, esse cara é incrível, mas ele não tem ideias dele, ele só tem ideias dos outros. Aí o Agostinho, pô, eu não tenho nada de original, eu só sei falar o que os outros me ensinaram. Então eu preciso começar a ter a filosofia minha. Aí, galera, ele vai começar a aderir a uma filosofia de vida chamada de teoria de maniqueias ou maniqueísmo. Vocês sabem o que é isso aqui? É quando você divide o mundo entre o bem e o mal, tá? Ser maniqueísta é achar que tudo é bom ou ruim. Tudo na vida é bom ou ruim. Deus é bom, o que não é de Deus é ruim. Vocês já viram pessoas assim? Tem coisas do mundo e coisas de Deus. Aquilo é ser maniqueísta. É muito simples, é uma coisa muito simplória, é muito reducionista. Agostinho, ele começa a estudar, ele acha aquilo legal, ele começa, poxa, é massa. Só que Agostinho, gente, ele era platônico. Então ele começa a perceber que ele precisava fazer perguntas. Quando ele foi estudar o maniqueísmo, ele vai fazendo perguntas e ele percebe que os seus professores de maniqueísmo não sabiam responder. Ele, por exemplo, uma pedra no chão, ela é boa ou ruim? Os professores, ixi, Agostinho, não sei, pô. Aí, como é que não sabe, pô? Se tudo é bom ou ruim, a pedra é o quê? A água é o quê? O céu é o quê? Bom ou ruim? O que é que essa coisa faz de bom ou ruim para mim? Eu preciso saber. Se tudo na vida é bem ou mal, só é dualista, o que é o céu? O que é a água? O que é que as coisas são na minha vida? O que é que eu sou? Sou bom ou ruim?
Eu só posso ser uma das duas coisas. E aí, gente, ele começa a perceber que essa teoria era furada. Ele fica, ih, parceiro, não funciona. E ele bate com um vazio. Ele nunca sentiu um vazio existencial? Bater o olho e falar, meu irmão, o que eu acredito não funciona, ou o que eu acho que é verdade nem sempre é tão verdade assim, tal. A minha mãe, ela me levou para a igreja, pessoal, para ser na igreja até os meus 15 anos de idade, né? E o sonho da minha mãe é que eu fosse pastor. E, bichinho, até hoje eu fico com pena, olho para minha mãe, bichinho. Não, não, velho, pior que eu já falei para ela, não, vai rolar não, coisa bichinha. Quem diria, né? Um dia pode ser, as coisas mudam de opinião, né? É verdade. Nunca se pode dizer nunca, né? Uma frase que é paradoxal. Mas ela é verdade. Minha mãe me levava para a igreja todo dia, só que eu vou mentir para vocês, não, vou ser sincero com vocês. O que é que era meu interesse na igreja? Primeiro, a galera da igreja, eu gostava da galera, achava massa. Segundo, a mulherada da igreja, tinha uma meninazinha massa, eu ficava, vou para lá, né? Chegar para a varoa, vamos conversar, né? Puxar um papo. Terceira coisa é que eu gostava muito de música, até hoje eu gosto muito de música, eu toco. E aí, gente, tinha uma banda da igreja. E lá ficavam os instrumentos o dia todo, meu irmão. E os caras me ensinavam a tocar. Então, pô, todo dia, bora pra igreja, bora, já tava pronto, velho. Só que quando eu ia orar, eu ia pro estúdio. Eu falava, não, vai lá orar que eu vou orar no estúdio aqui. E eu ia só pra tocar. Tanto que já aconteceu uma vez um teste de som na igreja, todo mundo na igreja esperando a banda começar a tocar. Quando a gente foi fazer a passagem de som, a gente tocou o Guns N' Roses. E aí o pastor falou, sai daqui, vocês estudam, sai daqui. Ele saiu, tipo, por que não, cara? Porque não é música de Deus, velho. Aquela música é do mundo, é uma música maniqueísta. E aí eu fiquei, quando minha mãe perguntou assim, tá, vamos lá, divisor de águas, você quer ficar aqui para ser pastor? Você quer ser ordenado ou não quer? Aí eu, mãe, não quero. Eu só vou porque eu quero conversar com a galera, eu só vou porque eu quero ver a galera, mulherada que tem lá, tá bonito, eu só vou porque eu quero tocar, em casa eu não tenho instrumento, lá tem bateria, tem guitarra, tem violão, tem teclado, eu quero tocar lá. Aquilo ali, pessoal, foi uma dor para minha mãe, mas foi importante, porque eu quebrei a teoria dela de que eu iria ou seguir o rumo dela ou não seguir. Ali eu dei que destruir o mundo da minha mãe, né? Eu falei, poxa, eu achava que ia ser um baita pastor. Não, tá? Tanto que até hoje minha mãe de vez em quando fica, vamos pra igreja. Aí ela sempre se arrepende quando eu vou, velho. Sempre, sempre, sempre. A última vez que eu fui pra igreja da minha mãe, o pastor tava dando uma pregação de que é errado a mulher cortar o cabelo, usar brinco, usar batom, qualquer coisa do tipo, porque é um pecado mortal. Deus vai condená-la. Aí, galera, não vou mentir. Eu ia perguntar, pastor. Aí ele, opa, diga. Eu falei, de onde foi que você tirou isso? Da igreja. Eu fiquei, que igreja? Da Bíblia. Eu fiquei, que Bíblia? Ele, do livro. Eu fiquei, que livro? Do texto. Eu fiquei, que texto? Aí ele, do Antigo Testamento. Eu fiquei, Levíticos? Aí ele pronto. Então, se eu comer o camarão, aí comeu, vai pro inferno. A blusa do senhor é linho? Ele vai pro inferno. Você já fez a barba? Ele sim, vai pro inferno. O senhor guarda os sábados? Não, vai pro inferno. O senhor come peixe ou outros frutos do mar? Às vezes em dias inapropriados? Sim, vai pro inferno. Eu comecei a citar todos os pecados que estão no Levítico. Você já leu Levíticos? Acho que você vai muito pro inferno, velho. Na primeira topada que você levar, um pensamento você vai pro inferno. É um livro muito rígido. Eu perguntei, então você vai pro inferno, você não vai ficar condenando as pessoas, não. É pecado. Porque a barba a mulher ela tem um véu, que é o cabelo dela, e o homem tem a barba, a pelugem. O hebreu não pode tirar a barba. Então tirou a barba e já foi, já. Não, é pecado também, não tem essa não. Deus está sabendo já. Não tem como você alegar ignorância. Não, Deus, comi camarão não sabia. Não, vai pro inferno mesmo, vai tobogã pro inferno, não tem essa não, tá? Não, são mais de 30 regras, pessoal. Quando você começa a ler Levítico, você fica, bicho, fui todas, você faz um bingo se você quiser. Essa, já vou pro inferno 10 vezes. É você chegando na fileira de Santo Antônio, pessoal, Santo Antônio falou, bateu a recorde, comeu camarão todo dia, pô, brincadeira, tá? De brincadeira. É tenso, se você for ler alguns livros da Bíblia, tem pedaço da Bíblia, pessoal, que o próprio Agostinho falava, é absurdo. Vocês já leram a história de Filemão? Não, não, não. Ele estava sendo ridicularizado por crianças, tá? Tinha as crianças brincando, estavam, o cara é feio, ele é feio, ele é feio. Aí ele fala, Deus, ele bota o joelhinho no chão, Deus, mata essas crianças. Aí, pessoal, aparece o urso da floresta, plá, arrasa as crianças, mata todo mundo. Aí ele fala, obrigado, Deus. Você lê essa passagem, você fica, que tenso, velho. É um Deus vingativo. O Deus do Antigo Testamento é um Deus hebreu muito vingativo. O Agostinho falava, não é esse Deus que eu quero, não. Então, são coisas que a gente tem que interpretar do texto. Se você for fazer uma comparação, vocês vão se divertir muito. Peguem o Deus hebreu do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, são duas versões totalmente diferentes. Um é o do amor, do ágape, da compreensão, do perdão. O outro é... O que é que Deus faz com Sodoma e Gomorra, galera? Quando ele vê a cidade de Sodoma e Gomorra, vocês lembram não dessa história? Tinha uma cidade que era chamada destruída. Ele mete um meteoro com fogo lá. Pum! Era. E ali a cidade era chamada cidade do pecado. Tanto que vem a sodomização, sodomizar alguém, Sodoma e Gomorra.
Era a cidade do pecado. Quando Deus vê que o cara ora para, ó, Deus, essa cidade aqui, ó, que Deus bate o olho, bicho, fogo, pum, queima a cidade. A cidade pega fogo do nada. Esse cara, ele matou centenas de milhares de pessoas porque alguém não concordava com ele. É pecado, mesmo. É uma parada muito doida. Se você for ver o que acontece em algumas narrações hebraicas, é tenso. E o Agostinho, ele ficava muito focado nisso. Ele tinha um certo medo disso, galera, porque era muito complicado. Quando Agostinho começa a ver que o maniqueísmo também não funciona, ele, pô, eu não gosto da igreja, eu não gosto do maniqueísmo, e aí, velho, o que é que acontece? Lembra da mãe do Agostinho? Mônica, a Santa da Paciência, ela começa a encher o saco. Agostinho, vai estar aí na Bíblia errado. Deixa eu ler a Bíblia com você do jeito que você, deixa eu te explicar sobre a Bíblia. Ela começa a explicar para ele. Ele começa a ler a Bíblia, só que de forma dialética, ou seja, ele quer interpretar a Bíblia, ele não quer acreditar nela. Vocês conseguem separar, né? Vocês conseguem imaginar que a Bíblia é um livro histórico. Você consegue aprender sobre história. Se você for ler o Antigo Testamento, você aprende sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, pessoal, é um templo dos povos da Mesopotâmia. Então, você aprende sobre a história da Mesopotâmia, o povo caldeu, o povo da Babilônia. Você aprende muito sobre os romanos, né? Tanto que a carta de Paulo aos romanos. Você aprende muito sobre história. E ele começa a ler de forma dialética, ou seja, eu quero aprender o que é que eu posso tirar de informação histórica e filosófica disso. Só, gente, que ele se depara com uma passagem que, inclusive, eu gosto muito, de Isaías. Tá? Isaías 7:9. Essa passagem é chamada de passagem 70. Não sei se vocês já leram, ela foi traduzida errada. Hoje a gente já fez a correção dela. Em Isaías 7:9 se diz assim: é preciso sempre acreditar para que você fique firme, porque de vez em quando as suas crenças serão abaladas. Só que a tradução é essa. Hoje em dia nós percebemos que a palavra é essa. Quando você acredita, você tem firmeza, você fica sólido. Tinha sido traduzido assim, ó: é preciso acreditar para compreender. Não é porque compreender ele queria, na verdade, dizer que você tem que ficar crente, você tem que ter certeza disso. Vocês têm certeza da vida? Vocês não têm nenhuma certeza de nada? Você fala, pô, tem coisas que eu acredito e eu acho que aquilo é uma certeza. Quando você tem certezas, você não tem medo. Por exemplo, eu já tive, quando eu fazia faculdade de História, tinha uma, não sei se você já viu essa história, tem uma disciplina chamada de Antropologia da Religião. O professor é um professor muito massa, pessoal, tá? O Ismael, o cara é um antropólogo da religião, o cara doidão. E ele falou assim, ó, vocês vão fazer um trabalho sobre religiões. Eu falei, massa, eu vou pesquisar. Ele falou errado. Ué, como é que eu vou fazer? Ele falou, você vai para lá. Eu vou sortear aleatoriamente. Ele pegou um papel, botou aqui na mão. Cada um vem aqui, puxou uma religião. Você vai pegar essa religião, você vai estudar lá. Eu fui criado, gente, em templo cristão. Minha mãe é pastora desde criança. A minha avó é católica pra caramba. Minha avó é uma carola. Minha avó só anda com um texto na mão, né? Onde você vai pra padaria, ela... Só, a minha avó só anda assim, né? Ela se senta pra ver TV aqui, um filme rolando, morte, sangue, minha avó. Cara, ela não solta o texto. Qualquer coisa que você fala, se você falar a palavra, pois é, Deus me livre. Falou Deus, ela faz um gesto. Caraca, ela completa. Minha avó é muito, muito católica. Meu avô também era. A minha tia é pastora, o meu pai já foi pastor, minha mãe é pastora. Eu tenho uma família muito cristã, muito, dos dois lados. E aí, gente, não sei se vocês vão entender, mas eu cresci escutando certos preconceitos religiosos. Religião africana é do demônio, tudo que é macumba é de Satanás. Eu cresci escutando essas coisas e ficou aqui na minha cabeça. Aí quando todo mundo, não sei o que, budismo, agnosticismo, religião protestante, católica. Quando chegou na minha vez de pegar o papel, velho, tempo de Umbanda. Aí eu, não, professor, tenho que trocar. Aí ele, não vai trocar não, sorteio, sorteio. Aí eu, não, professor, eu falei bem alto na sala, não, porque isso aqui eu vou visitar o quê? Um templo satânico? Aí toda a turma olhou pra mim, né? Eu fiquei, falando alguma coisa errada? Aí o pessoal falou, preconceituoso. Eu fiquei, não, pô, demônio. O pessoal, errado de novo. Eu fiquei, por quê? Demônio, tô ligado que é demônio. Cheguei em casa, pessoal, sono frio, falei pra minha mãe, não, meu filho, cuidado, você vai pra casa do Satanás. E eu, bicho, cheguei num dia do templo lá de Umbanda, tremia, meu pessoal, você não tem noção. Eu gelado, pálido, velho, ficava na parede encostado aqui, uma festa linda rolando, as pessoas cantando, dançando e tal, e eu travado na parede. E aí o pai de santo me recebeu muito bem, Paulo, o nome dele, mora lá no Vila Manuel Sátiro, gente fina pra caramba, a gente foi lá, pessoal, conversei com o cara, conversei com ele, até quando começou o negócio. Quando começou a festa, eu fiquei muito, tava muito assustado, né? Você não tem noção. Eu tava travado numa parede no canto do templo lá do cara, do terreiro de Umbanda, e todo mundo cantando, dançando, bebendo, fumando, e eu aqui parado com o meu diário de antropólogo, só. O que é que eu escrevia? O Satanás, o demônio, essas pessoas estão endemoniadas. Eu escrevia isso, real, é tenso. E aí o cara, eu não acreditava em nada daquilo, pessoal. Pra mim, tudo aquilo ali era falcatrua, era mentira. Teve uma hora que o cara, não sei se você já viu, a religião de matriz africana, na Umbanda, ela é uma mistura do candomblé, o espiritismo e o catolicismo. A Umbanda é a única religião brasileira. Ela é uma mistura de várias religiões, ela é sincrética. E aí teve uma hora que ele começa a incorporar o Pai de Santo, ele começa a baixar a entidade.
E aí, gente, quando ele baixa uma entidade, é uma parada muito de elevação espiritual. É como se você incorporasse uma criatura, incorporasse uma alma. O espiritismo também, de vez em quando, tem uma leva dessa. E aí ele não sabia meu nome. Eu não tinha falado meu nome, só me identifiquei que era o nome da faculdade, da UES e tal, eu só queria fazer a pesquisa. Ele falou, pode entrar, não tem problema nenhum. Enquanto eu tava lá, velho, anotando tudo, o cara começou a rodar, a dançar, a cantar e tal, cantando a música de Zé Pilintra. Tem uma hora que ele, pá, Fernando, vem pra roda. Aí, bicho, eu tava com um diário, eu falei meu nome. Aí o cara, Fernando, vem pra cá, você tá com medo. Aí eu, não, tô com medo do quê? Que conversa é essa? Que o demônio tá agindo. Comecei a escrever no papel, porque o Satanás está me identificando. Tá? Na minha cabeça, pessoal, eu já ia voltar endemoniado pra casa. E aí o cara falou assim, vem dançar. Eu comecei a dançar, bater palma, rodar, e foi muito divertido. Quando eu conversei com o cara depois, ele falou assim, você tava com medo, né? Eu tava muito, né? Aí ele, pois é, eu percebi um pouquinho. Eu tava gelado, suando frio, e todo mundo dançando feliz, e você parado numa parede encostado com medo. Por quê? Porque havia um preconceito aí dentro. E aí, da mesma forma, aqui, eu tinha medo de achar aquilo interessante e perder a minha fé, perder a minha crença. A minha mãe, ela tem muito medo de perder a fé dela. Então, por exemplo, se você for falar sobre qualquer outra religião com a minha mãe, ela fala, não quero ouvir. Por quê? Porque ela não tem tanta certeza da própria fé. Porque se ela tivesse, ela escutaria toda a sua religião e falaria, beleza, massa, bonito. É a sua fé, não é a minha fé. Porque a minha fé é sólida. É tanto que hoje ela entende isso. Ela é tanto que se você for conversar com ela, shintoísmo da China, ela senta, escuta, ela lê, ela adora. Por quê? Porque ela já entendeu que a fé dela tem que ser firme, ser sólida. É Isaías 7:9. Você tem que compreender para acreditar. Quando você acredita e compreende, é muito mais firme. Aí o Santo Agostinho, ele pega essa passagem e fala, cara, isso é filosofia. Esse brother, ele quer que eu acredite e compreenda. É Platão. Platão falava, eu preciso ter crença, eu preciso acreditar. Vocês já viram como é que os gregos defendiam na mitologia a vida e a morte? Não, não. Você lembra do deus que seria o submundo deles? Hades, lembra disso? Quando as pessoas morriam na Grécia Antiga, eles achavam que existiam dois campos. Tá? Existia o Tártaro, que era o fundo de uma montanha. Se você fosse uma pessoa ruim, você iria para o fundo do Tártaro. E se você fosse uma pessoa boa, uma pessoa de boas virtudes, você iria para os Campos Elíseos. Então, Hades tinha uma separação lá dentro, mas era debaixo da terra, tá? E tinha um lugar onde você ficava em paz, você vivia de boa, e tinha um lugar onde você ficava ali sofrendo, isolado, chorando sozinho. No meio desses dois lugares, do Tártaro e do Campos Elíseos, havia um lago, tá? E esse lago, pessoal, é chamado Lago do Esquecimento. Se você fosse voltar à vida, se você dissesse, ó, oh, Hades, eu quero voltar. O Hades falava, bebe um gole d'água e você volta. Quando você bebia dessa água, você esquecia quem você era e você reencarnava. Aqui, gente, o Agostinho ele cresceu vendo isso. A mitologia dele era essa. Só que ele percebe o seguinte, cara, o Tártaro é tipo um inferno. E o Campos Elíseos é como se fosse o paraíso. E no meio dessa parada é o purgatório. Você esquece para poder expurgar seus pecados e depois você vive. Ele lê Isaías e ele fala, cara, eu vou juntar o Platão, que é a filosofia que eu acreditei, que eu aprendi sobre ela, com a Bíblia. Ele começa a perceber que muitas lições da Bíblia são filosóficas. Vou lhes dar um exemplo. Na filosofia, a gente aprende que o certo é você ter virtudes e não vícios. É uma filosofia, inclusive, platônica, vícios e virtudes. Platão fala que o jeito certo de você viver é procurando a eudaimonia. Já falou sobre isso em Platão e Aristóteles. A felicidade, a ataraxia, eudaimonia. Você lembra de Jesus no Sermão da Montanha? Quando Jesus vai ao alto da montanha, ele fala com as pessoas, ele fala por várias horas, as pessoas já estavam cansadas com fome. Aí Paulo cutuca Jesus e fala, pô, galera, tá com fome. E a distância para casa é muito grande, pô. Ela vai ter que passar horas voltando. 3 horas aqui, então 3 horas para voltar são 6 horas com fome, é Paulo. Tem que dar um jeito aqui. E Jesus pergunta, o que tem de comida? Aí Paulo, não tem nada, não tem nada, 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 nada. Só que Jesus olha para baixo e vê pessoas com cestas. E Jesus fala assim, Paulo, vem cá, comece a contabilizar quantos pães existem, quantos peixes existem. Aí, pessoal, tinha gente que não tinha nem pão, nem peixe. Mas tinha pessoas que tinham uma cesta com 10 pães. Jesus não multiplicou. Gente, vocês estão ligados que Jesus não fez aparecer pão, né? Jesus nunca fez isso. O que é que Jesus fez? Ele percebeu que havia algumas pessoas com 10 pães, com 15 peixes e as pessoas com nada. Jesus não dividiu, gente. Divisões podem dar zero. Jesus repartiu e pegou coisas. Então, se eu tenho um pão e um peixe, na verdade você tem meio pão e meio peixe, porque uma parte é sua, uma parte é minha. Ele fez uma virtude. Pô, se todos nós temos um pouco de comida, vamos compartilhar entre nós. Tem um ditado chinês que é muito legal, bem filosófico, que diz assim: é, se duas pessoas passam uma pela outra, cada uma tem um pão, cada uma passa pela outra com um pão. Se duas pessoas cruzam uma pela outra, cada uma tem uma ideia, as duas saem com duas ideias. Porque você meio que troca a ideia com a pessoa e você sai com duas ideias, a sua e a dela. Quando ele pensa Jesus, ele fala, meu irmão, é filosofia pura. Esse cara percebeu que um tem 2 pães e o outro não tem nada. Na prática, cada um tem um pão. Se você aceitar, dividir, repartir, você tem, na verdade, um pão. Ele percebe que era Isaías. Eu vou compreender e vou aplicar a fé de Cristo.
Ele começa a ler, começa a estudar, começa a achar aquilo interessante, começa a estudar muito a Bíblia. Ele fica, você já viu o que é hiperfoco? Já viu isso? Pessoas que ela se debruçam sobre uma parada e fica mesmo, é aqui. Ela fica ali, ela não solta mais aquela ideia, ela pregou naquela ideia. O Agostinho segura isso aqui, ele começa a ler muito a Bíblia, ele se forma como um padre, a mãe dele ficou muito feliz, tá? Depois a mãe dele morre, a pessoa teve um ataque cardíaco. Ele faz um livro em homenagem à mãe dele, A História de Santa Mônica, que é um texto. Desligou? Ah, achei que tinha desligado. Só tem um, velho, mas pode levar, não tô usando não, bicho. Pode, velho. Leve lá, leve lá. E aí, gente, Santa Mônica começa a conseguir convencê-lo, né? Ela morre depois. Agostinho começa a entrar na Igreja Católica, ele começa a aprender sobre a Igreja Católica, ele começa, gente, a escrever sobre a Bíblia, ele se debruça, ele vira doutor na igreja, ele já estava em Roma como professor, agora ele passa a virar professor de filosofia e teologia. Ah, um comentário. Tem teologia, que é quando você estuda a fé, tem a agiografia. A geografia é estudar a história dos santos, tá? Por isso que a gente aprende sobre Santo Antônio, São Bento, São João. Nós estamos agora chegando na época das festas juninas, Santo Antônio, São Pedro e São João, tá? Importante pra gente, dia 13, 26 e 24. São os dias que você comemora as colheitas e os dias dos santos. Vocês estão ligados que São João é o João Batista, da Igreja Católica, o apóstolo, tá? Que ele traz Jesus para a fé cristã. A geografia é estudar os santos. Aí ele estudava teologia, massa, a geografia, massa, e ele estudava filosofia. Então ele pegava Platão e trazia para junto da Igreja Católica. Quando vocês misturam isso tudo, gente, você vai chamar de teosofia, tá? Fortaleza, eu acho que é uma das 4 capitais brasileiras, únicas capitais brasileiras, que tem biblioteca de teosofia. Vocês podem passar na rua Maria Tomásia, tem uma biblioteca grandona lá, Livraria Teosófica. Lá vocês podem encontrar vários livros sobre filosofia, teologia, religião, a geografia, tem muita coisa lá. Inclusive sobre várias religiões. Se vocês são curiosos sobre religiões, tem muita coisa lá. Você sabe que são os apócrifos, né? Os livros que são da Bíblia, mas não estão na Bíblia. Você já viu essa história? Tem muito livro que é evangelho bíblico, mas não está na Bíblia, porque o Vaticano considerou que ou não era apropriado, ou ia trazer uma polêmica. Por exemplo, o Evangelho de Madalena existe, mas não está na Bíblia. O Evangelho de Judas existe, mas não está na Bíblia. O Evangelho de Jesus. Não sei se você sabe, mas tem as cartas de Jesus. Tá? Quando Jesus estava indo para Galileia, ele trocou cartas com José, seu pai. Ali ele contava algumas histórias dele. E a Bíblia disse, pessoal, está aqui de fato. Não sei se vocês perceberam. Você tem a história de Jesus nascendo. Nunca prestaram atenção nisso? Jesus nasce, manjedoura, tal, reis magos, estrela, pá. Aí depois ele corta a história, Jesus indo para o deserto. Aí começa Jesus adulto. Falta a adolescência de Jesus. Esse evangelho existe, tá? Que é quando Jesus ele passa pelo Egito, se vocês lembram, José esconde Jesus no Egito. E quando ele volta do Egito para Galileia, aquela viagem dele, ele vai mandando cartas para o pai e para a mãe. Esse é chamado de Jesus dos Essênios, porque ele foi levado para um povo tribo, uma tribo do Egito chamada de Essênios. É uma tribo de médicos. Então Jesus aprende muito sobre a saúde, a medicina, sobre a vida, ele aprende com os essênios. Como na época da Idade Média rolou a polêmica que alguns padres diziam, se você deixar esse livro na Bíblia, as pessoas vão achar que Jesus não fazia milagre, que Jesus era médico. Ele não curava o cego, ele era médico, ele tratou o cego. E aí vocês estão ligados, tem uma diferença, ele tratou e curou, né? Uma coisa é você, vai, levanta, outra coisa é você tratar a pessoa para que ela fique boa. E aí, meus amores, é tanto que tem uma polêmica até hoje. Você já viram a história de Lázaro? Lázaro tinha o mal de Lázaro, né, que a gente chama de lepra, e Lázaro morre, e Jesus faz ele reviver. Ele abre a tumba e Lázaro volta. Lázaro, ele era catapilético, ele tinha catalepsia. Você sabe o que é isso? Aquela parada que a pessoa ela deita, dorme, o batimento cardíaco fica bem fraquinho, a pulsação fica bem fraquinho, a respiração fica bem fraquinha, mas ela está viva. É como se fosse um estado quase de coma. Tem algumas pessoas que têm essa doença. Ela não está morta, ela volta. E aí, gente, pelas características do texto hebraico, os caras disseram, pô, ele era catapilético. Jesus não o ressuscitou, Jesus o acordou, ele estava dormindo. E aí o pessoal fica, vocês têm noção que isso afeta a fé de muita gente. As pessoas dizem, pô, não reviveu o cara, pô. Uma parada tensa. O que é que mais pode não ser verdade? Então fica meio chato. Era melhor tirar um livro. Então é chamado de teosofia e a gente tem os livros apócrifos. Tem muito, velho, tem muito. Um que eu acho que vocês vão adorar ler, se vocês tiverem tempo um dia, é o Evangelho de Judas. Judas traz Jesus e depois ele se arrepende. Antes de ele cometer suicídio, ele escreve uma carta para os romanos explicando o motivo da traição dele. Cara, a carta de Judas é tensa, velho, porque ele fala assim, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque Jesus era pacífico e eu queria matar os romanos, Jesus não concordava. Vocês estão ligados que existia como se fosse um grupo terrorista naquela época, pessoal, tá? Que eram os abissênios. Era um grupo de pessoas hebraicas, hebreus, judeus,
que não queriam Roma lá dentro. Então eles queriam matar os romanos, queriam matar todos os imperadores romanos, matar o povo romano. E Jesus não concordava. Jesus falava, pô, não quero matar ninguém. Minha palavra não é essa, meu papo não é esse, de matar pessoas, meu papo é de amar as pessoas. E aí, gente, começa uma treta. E Judas era dessa galera. Judas fala, pô, eu tenho que matar esse cara porque tá me atrapalhando. Ele segue a galera para um lado e eu não perco, eu não consigo mais ganhar fiéis pro meu lado. E aí Judas se arrepende, fala, pô, matei o cara, traí o cara. Só, gente, que vocês tenham noção de que se esse evangelho estivesse na Bíblia, Judas não seria o Judas traidor, seria o Judas arrependido. E ficaria meio chato também essa coisa de, pô, Judas se arrependeu? Então eu posso fazer coisa errada e me arrepender também. Qualquer coisa pode ser perdoável. E fica meio tenso, pessoal, tá? É tanto que tem um evangelho de Jesus que ele fala assim, Judas fez o que tinha que fazer e eu o deixei fazer. Ou seja, Jesus sabia o que teria que acontecer e deixou acontecer. É uma parada meio complexa. Uma vez eu conversei com um pastor sobre isso, o pastor Johnny Loyola, pessoal, que é da Igreja Batista, a gente conversou, ele é doutor em teologia, a gente conversou sobre isso e ele falou assim, cara, isso dá briga assim, pesada de padre, pastor, é uma parada doida. Porque se você mostrar o evangelho para esses caras, existe, é verdade, eles falam, não, mas é porque o Vaticano rechaçou. Mas o Vaticano também pode ter rechaçado por motivos políticos. Existe uma série de motivos que o cara pode ter negado. Vocês têm noção que a Bíblia foi editada, né? Então, por vários e vários anos, os caras escreviam o que queriam ali dentro e botavam coisas que não estavam no texto hebreu. A palavra virgem. Se você for procurar uma Bíblia dos anos 40, não tem a palavra virgem em momento nenhum na Bíblia. Nunca apareceu essa palavra lá. Não é Virgem Maria, é Jovem Maria. O texto hebraico é a Jovem Maria, não é Virgem Maria. Mas aí nos anos 50 se botou a palavra Virgem Maria. O Vaticano disse não. E aí, gente, até hoje você fala Virgem Maria, não Jovem Maria. Só que se você for debater isso, tem um motivo político ali dentro também. Porque como ela era jovem, a ideia é que ela fosse virgem. A virgindade era muito valorizada. É uma polêmica assim, que envolve preceitos morais e tabus, uma parada tensa. Quando ele vai escrever The Civitas Dei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já reclamaram da vida? Já praguejaram da vida? Já olhei e falou, meu irmão, que vida merda. 8 horas no sábado é pau, né, velho? Quando tu tiver formado, tu nem vai acordar, tu nem vai dormir. Tu só vai emendar, velho. Aí tu não vai reclamar de acordar 8 horas, tu vai reclamar de não dormir, é parada tensa. É, a reclamação só muda, não se resolve, só fica pior, tá, galera? Daqui pra frente é só ladeira abaixo, tá? Eu já falei pra vocês, eu sou um coach motivacional. Né? Eu gosto de vir todo sábado aqui pra deixar vocês incentivados pro sábado, tá? Vocês vão ter aula e estudar sábado agora? Aí depois da aula, vocês vão estudar e passar o dia estudando. É só um comentário pra vocês. Daqui eu vou pegar minha roupa e eu vou dormir. E como eu tenho folga à tarde, eu vou dormir a tarde inteira. Toda. Eu vou dormir pensando, vou estar enroladinho na minha cama, geladinha, pensando, poxa, meus alunos Believe estarão lá estudando. Ah. E a chuva caindo, que a previsão do tempo hoje à tarde é de chuva, a chuva caindo, eu vou estar tomando uma bela caneca de chocolate quente, pensando mais meus alunos. Ah, prometo que eu vou dormir em homenagem a vocês, prometo, tá? É verdade, é verdade. Se você continuar essa filosofia, você vai virar um red pill. Tem que ver isso aí, tá? Então, vê. Vocês nunca reclamaram da vida? Pô, a vida é uma merda e tal. De 0 a 10, o quanto a vida é boa pra vocês? É um otimista, tá? O restante ficou calado. Vocês viram, pessoal? Vocês não vão ficar calados com medo de falar 2 e alguém falar, eita. Vocês já leram Ariano Suassuna? Já leram? É muito bonito, pessoal. Ariano Suassuna fala assim, entre o otimista e o pessimista, eu prefiro meio termo. Eu sou um realista com boa vontade. Porque eu vejo a vida com as suas dificuldades e ainda assim tenho fé nela, tá? Já viu aquele poema do Ariano Suassuna que ele fala assim, se eu encontrasse com Deus, muito bonito esse poema, velho, muito, muito bonito. Nossa, ele tem um texto que ele fala assim, se o dia encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar do que é que ele é feito, que não dorme nem come, e ainda assim é perfeito. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar quem foi, na hora de preparar a vida, o manto, que decidiu salgar tanto, pesou a mão e acabou salgando o pranto. Deixou a vida tão chorosa, tão triste. E perguntaria para Deus por que, que a gente sofre tanto nessa vida, por que, que é necessário sofrer tanto nessa vida. É um poema do Suassuna que você lê e você fica, cara, é verdade. Por que, que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que, que algumas pessoas sofrem tanto, outras não sofrem nada? Por que, que a vida para uns é tão fácil e para outros é impossível? Ele faz essa pergunta. E aí o Agostinho responde essa pergunta. Ele fala, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem. Porque na cidade dos homens nós criamos os pecados. Porque Deus fez a gente perfeito. Quem vacilou fomos nós. Deus foi lá e disse assim, meu irmão, a vida é boa, viva aqui no paraíso. O que é que a gente fez? Avacalhou o processo. Então, como a gente avacalhou o processo, a culpa é nossa, para ele, tá? Aí é que tá. Boa. O Agostinho responde essa pergunta. Vocês concordam que Deus criou tudo? Se ele criou tudo, o pecado é criação de Deus. Ou seja, o mal é criação de Deus.
Agostinho fala assim, não. Tal qual a escuridão é a ausência da luz, é a distância da luz, o mal é a distância de Deus. Então, quanto mais distante você está de Deus, você está próximo do pecado. É como se fosse inversamente proporcional. Quanto mais perto de Deus, mais próximo da luz. Você nunca assistiu Star Wars? Não se afaste da luz, vá para o lado da boa parte da luz. Você vai para o outro lado, o lado negro da força. Tá? É uma metáfora para Santo Agostinho, velho. Porque ele fala o seguinte: quando você pratica o bem, você vive o bem. Quando você começa a se ausentar do bem, você vira uma coisa ruim. Já viram aquele. Não sei se vocês já escutaram isso, mas eu escutava muito. Quando eu levava meus amigos lá para casa, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim: filho, anda com eles não. Eles não são boa influência. Eu ficava, mãe, não é eles a má influência, sou eu a má influência. Eles que não podem andar comigo. A mãe deles fala isso de mim, tá? Mas minha mãe, a bichinha, achava que eu era mal influenciado pelos meus amigos. Eu ficava, mano, até com o peso da consciência, que eu lembro disso, eu fico, meu Deus, meu amor, não era eles, não era eu. Quando você pensa assim, ó, vocês já andaram com pessoas que lhe fazem mal? Já estiveram com pessoas que você olha e fica, não são boas para mim, essas pessoas não me trazem bem, elas não me fazem coisas boas, elas não me trazem ideias boas, elas não me trazem comportamentos bons, saudáveis. Você se distancia do que é bom, você faz o mal, obviamente. Tá? Vocês nunca passaram por um período ruim, que você não fazia coisas saudáveis a você mesmo? Você não era maturo, você não tinha responsabilidades. Aquilo ali está longe do bem. Então você está próximo do mal. Então Agostinho fala o seguinte: quanto mais você está na cidade dos homens, você se apega ao que é material, ao que é mundano, você está longe de Deus. Quando você pensa assim, cara, por favor, não me agridam, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, você não pode me bater, promete. Já viram aquela, por favor, não é para me bater, não. Já viram aquela pastora, né? Aquela Valadão, acho que é Andréa Valadão, já viram essa mulher? Bicho, tem um discurso dela, velho, que se você escutar no YouTube, você fica com vontade de chorar, de tão horrível que é. Ela fala assim, eu tava em Miami, gente, e aí eu queria muito uma bota de couro de piton. E aí eu não tinha dinheiro para comprar uma bota de couro de piton, que era muito cara. E aí eu fechei os olhos, pedi a Deus, e Deus disse para mim, na minha cabeça, compre a bota de piton, eu vou colocar o dinheiro na sua conta agora. Aí ela chegou na loja, passou o cartão e passou. Quando ela passou a bota que ela botou no pé, chorando de felicidade, o pai dela liga para ela e fala: filha, tive vontade de botar um dinheiro na sua conta. Botei aqui uns US$ 4.000 só para você gastar com a bota de piton. Aí ela, eu nem falei nada pro meu pai, gente. Foi Deus. Eu acho mesmo que Deus, pessoal, estava lá no seu trono, na sua vida, e pensou, pô, ela quer uma bota de couro de piton. Fome, guerra, desgraça, doença, pô, mas ela quer uma bota de couro de piton. Ela merecia, né? Você não concorda que aquilo é, no mínimo, esquisito? Esquisito. Tem uma pastora aqui em Fortaleza que ela falou assim, inclusive ela foi cancelada na internet, ela falou assim, gente, eu sou tão abençoada por Deus que de vez em quando as pessoas me ligam e falam assim, fulana, toma aqui pra ti esse iPad, fulana, toma aqui pra ti essa roupa cara, fulana, toma aqui essa bolsa da Zara. E ela fala que ela é abençoada porque ela ganha coisas, velho. O Agostinho falava, isso aí é a cidade dos homens, você está se apegando a coisas materiais. Você está achando que tem coisas boas, abençoada, porque você tem coisas. Quando, na verdade, a vida boa é a vida que não tem nada. Uma pessoa que vive bem, ela não está preocupada com coisas que ela tem. A minha irmã, já falei para vocês, a minha irmã ela é neurocirurgiã. Nunca, nunca, enquanto eu conversei com a minha irmã, nunca, nunca, nunca. Vocês têm noção de que ela tem que apagar a pessoa para fazer a cirurgia, né? Ela desliga a pessoa, ela não, mas o anestesista anestesia a pessoa, e a gente conversa muito sobre isso. A minha irmã fala assim: não sei se você já viu, minha irmã ela tem aquela paradinha, pessoal. Já viu o cirurgião? O neurocirurgião? Tem um treino que eles fazem, a mão não pode tremer. Se você pedir pra minha irmã passar horas assim, ó, não treme nada, né? É genial. Já fez uma brincadeira com a minha irmã, vou ver se eu acho esse vídeo pra vocês. Você sabe o que é um time-lapse? Você pega a câmera, grava bem rápido. A gente gravou a minha irmã por 1 hora, velho. Ela sentada na mesa assim, ó. Nada. A câmera nem embaça, porque ela não mexe a mão. Tem uma técnica, ela treina isso por várias horas, pessoal, tá? Você tem noção que se a minha irmã for fazer uma cirurgia, ela não pode errar a mão, velho. Se ela passar, opa, já foi ali um córtex da pessoa, acabou, ela não acorda mais. Então ela tem que estar com a mão muito bem afiada. Tanto que a minha irmã, ela não pode. Já foi, já. A minha irmã, ela não pode, ela não faz 2 cirurgias no dia, ela não faz. Ela faz uma, ela passa horas descansando. Ela bota gelo no braço, ela tem um tratamento, ela faz cirurgia às vezes usando máquina, aquele robô. Ela tem uma clínica aqui em Fortaleza que já tem. Porque ela não arrisca. Tem hora que ela fala, mano, eu não vou arriscar. Porque é uma parte muito delicada. Se eu for mexer com a mão, eu posso vacilar. Tem que ser uma máquina com uma coisa microscópica para poder fazer aquela cutucada ali. Porque se eu for fazer, ela vai errar. Ela usa lupa, umas paradas de lente, é uma parada doida. E aí, de conversando, ela fala assim: o que é que a minha irmã faz? Ela sempre trata tumores, cânceres, problemas cerebrais, é a especialidade dela.
ela sempre lida com pessoas que estão entre a vida e a morte. Sempre, sempre, sempre. Nunca é uma pessoa, fiz um exame e deu um negócio na minha cabeça. Nunca, nunca. É sempre alguém que falou assim, olha, identificado um tumor, foi identificado um coágulo, foi identificado uma coisa. É sempre aquela pessoa que está entre a vida e a morte. E aí minha irmã falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, bicho, nunca, Fernando, nunca, nunca, nunca. Nunca ninguém virou para mim e falou assim, tu vai me desligar, né? Tu vai me dopar, eu vou dormir, eu vou ficar anestesiado. Vocês têm noção que a pessoa pode não acordar, né? Então ali, pessoal, é um momento muito tenso. A medicina não tem, tu vai dormir, tu vai acordar daqui a pouco, vai estar tudo bem. A minha irmã nunca mente pra pessoa, ela fala, você vai dormir, pode ser que você não acorde. Você quer falar com a sua família? Sempre tem um termo de compromisso, uma parada doida. Nunca ninguém fala pra minha irmã assim, eu quero mexer no celular por mais de 10 minutos, eu quero comprar uma coisa por um pouquinho, eu quero xingar alguém, eu quero falar mal de alguém, eu quero fofocar. Nunca, velho. Minha irmã sempre fala assim, deixa eu ver minha filha mais uma vez, deixa eu ligar pra minha esposa, faz uma chamada de vídeo, traga minha família. Nunca, nunca é. Tem uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, e tem muito a ver, é uma frase do Santo Agostinho. Ele adaptou. Santo Agostinho falou uma coisa, o Cortella deu uma. Ele atualizou para o século XXI. Se você for parar para pensar, nenhuma das suas melhores memórias da vida, nenhuma delas, envolve dinheiro ou celular. Nenhuma. Pense nos seus melhores momentos da vida. O dia que você mais sorriu, o dia que você mais gostou, o dia mais feliz da sua vida. Não envolveu um celular e nem dinheiro. De ter dinheiro ou comprar coisas. Nenhum deles envolveu. Você usou o dinheiro como meio para alguma coisa, mas não foi o dinheiro o momento mais feliz da sua vida. Ele foi uma chance para alguma coisa, ele foi uma abertura para alguma coisa, ele foi uma porta para alguma coisa. Ele é um caminho para alguma coisa. Porque a miséria também não traz felicidade. A miséria traz tristeza. É uma frase do Agostinho, né? Ter muito não leva ninguém à felicidade, mas também ter nada nos leva à depressão, tá? Quando você pensa em cidade de Deus, é um texto muito bonito que ele fala assim, o que é a cidade de Deus? É a cidade da pureza. Vocês concordam comigo que ser puro, ser correto é tenso, né? Vocês conseguem ser corretos o tempo todo? Fazer só o certo o tempo todo? É complicado. Mas ele fala assim, não é uma meta de vida? Você ser correto, ético o tempo todo, pensar de forma boa, agir de forma boa, ser virtuoso o tempo todo, é o pensamento da cidade de Deus. O que é que nos leva para a salvação? Para ele, a fé. Só um comentário para vocês, porque o vestibular faz esse comentário, eu gosto que vocês também tenham essa noção. Não se esqueçam que o Enem de vocês, a prova de vocês de vestibular, inclusive a Unifor, Cristo também faz isso, são provas muito de conexão de informações. E você sempre tem a mania de pensar, não, Agostinho é Agostinho, só vai cair Agostinho na minha prova. Não. Cai Agostinho ligado a outra ideia. E aí, quando cai ligado a outra ideia, você sacuda tudo na cabeça de vocês. Vocês lembram, quando vocês estudam Reforma Protestante, lembra do Lutero? Lutero, não sei se vocês pegaram esse detalhe, Lutero ele é um padre alemão agostiniano, porque ele acreditava que a fé salva. O Calvino falava que o trabalho salva, mas o Lutero falava a fé salva. Quem ele tira daqui, ó? De Agostinho. Agostinho falava assim, meu irmão, a única salvação da tua vida é a tua fé. A tua fé tem que ser correta, uma fé cega, cega. Só vá pela fé. Porque essa fé, ela vai te salvar. Aí o Agostinho escreve outro livro também chamado de Confissões. Aqui é a ideia do expurgo. Vocês já expurgaram pecados? Vocês nunca contaram o pecado de vocês? Nunca na igreja, chegou na igreja, padre, pequei. Aí faz o confessionário, nunca participaram disso? Quando eu era da igreja protestante da minha mãe, não tinha, na igreja protestante não tem a confissão, né? Mas você de vez em quando você pode chamar o pastor e você conversa só você e o pastor. E aí uma vez eu cheguei pro pastor e falei o que eu disse para vocês, né? Falei, eu só vim para cá pra igreja porque tem a banda, tem o pessoal, tem a menina que eu gosto e tal. Aí o pastor riu e falou assim, tá tudo certo. Não é pecado. Eu falei, pô, não é pecado? Minha mãe disse que é. Ele, não, 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 não. Aí ele pegou e falou assim, a sua mãe pecou, ela mentiu para você. Aí, você tem que brigar com a minha mãe, pô. Aí chamei minha mãe e falou assim, tá dizendo que a senhora é pecadora aqui. E minha mãe ficou toda errada, porque o pastor falou essa. Ela não pode dizer para ele que ele não pode fazer o que você não quer que ele faça. Isso aí é um pecado. E ele expurgou aí minha mãe. Expurgo é você tirar um peso. Vocês já tiraram um peso de uma coisa que vocês fizeram errada? Você mentiu, você fez uma coisa errada e você tirou aquele peso de você? Você fica mais leve. Então, o livro Confissões de Agostinho, ele conta toda a vida dele, velho. Galera, teve um dia que só putaria. Ufa, ele conta tudo no livro dele. Quando você começa a ler o livro, você não entende. Você é um padre contando o livro? É um padre contando as suas confissões. Ele conta o que ele fez, todos os seus atos de luxúria, todos os seus atos de excesso, tudo ele fala ali. Por quê? Porque ele fala, preciso deixar isso claro para vocês. Não sou santo. Já pequei bastante e tudo que eu acredito hoje é fruto de todos os meus erros do passado. Quem vocês são hoje é fruto de todos os seus equívocos acumulados. Ele fala isso aqui, ó. Então você tem que aprender a confessar quem você é. Quer ver uma coisa que vocês esquecem muito? Vocês já conheceram pessoas que se elogiam demais? Não, eu sou good vibes, eu sou gente boa, eu sou o cara mais gente, sou boa pinta pra caramba. O Agostinho falava assim, ó, a pessoa que ela faz o próprio elogio, ela tá errada. Porque minha avó falava uma frase assim, elogio em boca própria é expurgo. Ou seja, quando você fala, não, eu sou gente fina,
Nunca é, velho. Nunca, nunca, nunca é. As pessoas têm que saber quem você é pelo que você se comporta, pelas suas ações, não pelo que você fala que você é. O que é que ele diz assim, ó, eu sou um padre, sou, mas eu já pequei bastante. Então, se você vai me chamar de santo, é porque você quer, porque eu não me chamo de santo. Eu nunca me falei, eu sou o Santo Agostinho. Lembra como é que eu comecei a aula? Não vamos chamar de Santo Agostinho, vamos chamar de quê? Agostinho. Porque ele mesmo se colocava assim, como Agostinho. A gente chama ele de Santo Agostinho, mas ele não gosta disso, não. Outra, para a gente fechar, Agostinho dizia, pessoal, que existe a chamada iluminação da alma. A fé é importante, a razão também. Só que você tem que ter a razão ligada à fé. Se eu acredito na fé, se eu tenho crença na fé, isso tem que ser de forma racional. Se eu for ter fé de forma irracional, eu sou um fanático. Já viram pessoas fanáticas? Eu vou mostrar para vocês o vídeo, vou mandar no grupo de vocês. Eu achei esse vídeo muito legal. O TikTok é uma fonte incrível de bobagens, mas eu acho aquilo divertido demais. Eu vi um vídeo, pessoal, que achei a teoria perfeita. É uma senhorinha evangélica falando assim, ó. Antes, os postos de gasolina eram todos afastados. Bem muito. Aí, conforme o mundo foi evoluindo, os postos estão ficando um monte de postos de gasolina. Aí estão ficando cada vez mais perto. Isso é um plano de Deus. Porque um dia, quando os postos estiverem tudo um colado no outro, Jesus vai pegar, vai tacar fogo. Ao fim do mundo. Eu vi aquilo e fiquei genial, genial. Não tem como você refutar essa pessoa. O fim do mundo vai ser em fogo dos postos de gasolina. Você consegue imaginar que dá Jesus uma hora dessa com um fósforo esperando, quando o cara abre um posto, Jesus fica, tá quase, tá quase. É só que falta só mais 12. Por quê, pessoal? Porque na cabeça daquela pessoa, ela teve fé, mas ela não teve nenhum pingo de razão. A lógica dela foi na galáxia e voltou. Mas vai falar para ela, você tá errada, moça. Ela vai dizer o que era você? Não, certo, pô. Real. Tem como você corrigir essa pessoa? Tem alguma coisa que você fala e diga, não, moça, você está equivocada. Ela vai acreditar em você? Está repreendido em nome de Jesus. Acabou. Ela é impossível. Ela vai reagir assim, ó. A razão dela ela foi eliminada. O Agostinho falava, meu irmão, para você ter fé, tenha lógica, tenha senso, tenha razão. Não acredite em qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, velho, bombou uma parada na internet que eu ri muito, 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 muito. Ratanabá. Tá? Vocês chegaram a ver isso aqui? A cidade que foi. Foi, não foi? Rolou essa semana aquela página, choquei, a página esquisita na internet. Não, foi descoberto por antropólogos e arqueólogos da Amazônia, uma cidade perdida, que é a primeira cidade da humanidade. Foi a primeira capital do mundo, Ratanabá, 450 milhões de anos. Meu irmão, há 450 milhões de anos não tinha nem ser vivo na Terra. Imagina uma cidade com seres humanos Homo sapiens. Imagina isso. Aí, gente, o cara pegou um monte de foto aleatória do Google, inclusive uma foto do interior do Ceará, de Umirim. Vocês estão ligados que Umirim, aqui no interior do Ceará, tem uma pirâmide, né? Mas não é pirâmide de Egito, nada disso, não. Foi um esquisito, um empresário esquisito da região, que ele mandou fazer uma pirâmide na cabeça dele. Aí o cara pegou essa foto e falou: pirâmide, 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 maluquice. Aí, pessoal, meus alunos, tudo, professor, conta a história de Ratanabá. Aí eu passei a semana lendo, velho. Lendo, checando foto por foto, checando imagem por imagem. Aí eu postei hoje de manhã no Instagram, galera. Chequei, verifiquei tudo. Quando eu fui postar no Instagram, pessoal, nos stories, que eu falei que era fake, meu irmão, velho. O que não veio de uns fanáticos esquisitos. Mentira é sua! Ratanabá é a cidade de Deus. Esquisito. Por quê? Porque Ratanabá aparece na Bíblia, pessoal. É uma das cidades bíblicas de que seria meio que a primeira cidade da capital humana. E a galera meio que pirou nessa parada. O massa é que a capital humana seria na Amazônia. A primeira região humana foi a África, mas os caras só Deus sabe como vieram pra cá. Brotaram do chão, tá? Ah, a galera que acredita em Ratanabá, mesmo a galera de Atlântida. Tá. Essa galera que claramente. Sabe aquele meme, né? Aí, meu filho nem se vacinou e é normal. Ó, o filho. Tá aqui, Ratanabá. É real, pessoal. Mano, é da mesma galera que falou do ET Bilu. Você já viu o ET Bilu? Não viu o ET Bilu? É uma coisa esquisita no meio da mata, que é um repórter fala, ET Bilu, qual é a sua mensagem para os seres humanos? Aí o ET Bilu, busquem conhecimento. E é um ET feio pra caramba, de borracha, no meio da mata, assim. Claramente é uma mão. É feio pra caramba. Aí o cara, não, o ET, o ET. O ET veio para o Escambau de São Paulo, para Catanduva, em São Paulo. O ET não tinha outro lugar para mim. Vocês conseguem imaginar que se o ET viesse para cá, o ET, ele provavelmente, um preconceito geográfico meu, tá? Ele não começaria por Maracanaú, Calcaia. Ele não começaria ali. Ele tentaria começar, pessoal, por lugares cada vez mais isolados, bem mais distantes.
bem mais distante, para poder não ser chamativo. Aí o cara apareceu em Catanduva, no meio da mata, com um programa da Record com ele. E por que o ET chamaria Record? Em que momento o ET desceria e falar, vem cá, Record, a gente falar. Falando português, eu fiquei. Não, é a frase, busquem conhecimento. ET bom, né, velho? Inclusive, tá tudo errado por culpa da gente, porque o ET já tinha dito isso em 2010. Busquem conhecimento, a gente não buscou e olha aí como é que tá aqui hoje, tá? Então, essa paradinha aqui, gente, é fruto de pessoas que só têm fé, não têm razão, tá? Próxima aula, São Tomás de Aquino e os nominalistas, tá certo? Fechamos por hoje, um cheiro e um beijo. Vou deixar vocês à vontade para estudar, vou preparar o chocolate quente, esquentar minha feijoada e vou dormir. Torço muito por vocês. Força, tá, gente? Motivação. Lembre-se, a vida pode sempre ficar pior. Está no mundo